Larga lá em cima pra mim. Larga lá em cima só larga. Tá. Oh, glória. Maravilha, Jesus. Aleluia. Amém, amado. Louvado é teu nome, Jesus. Aleluia. Louvado é teu nome, Jesus. Salve a igreja nessa noite na paz, Senhor. Amém. Louvamos a Deus por mais uma grande oportunidade que o Senhor nos dá de chegar diante da sua maravilhosa e gloriosa presença. Estava ali antes de subir aqui, se Deus me desse a oportunidade, seja para louvar ou para orar, eu estava me lembrando de uma oração que Abraão fez. Eu nunca vou me esquecer que quando Abraão ele ali se separa de Ló e Ló vai para os campinos de Sodoma, que quando Abraão ele sente que Deus está para destruir aquela cidade, a palavra de Deus diz que Abraão ele começa a falar com o Senhor e perguntar. Se tivesse tantos justos, ele ia indo perguntando, até que num determinado momento a gente vê que a Bíblia diz que quando o Senhor ele vai destruir Sodoma, o Senhor ele lembra de Abraão, ele lembra da oração que Abraão fez. E antes de Ló sair daquela cidade, Deus não destrói. E quando Ló então sai da cidade, Deus ele vai destruir Sodoma. O que eu quero dizer nessa noite com essa oportunidade de oração, e volto a falar aqui nessa noite, foi através de um pedido de oração da minha irmã, chegando nessa igreja e dizendo: irmã Branca, ora pelo meu irmão, coloca o nome dele na oração. E eu estava dentro de um quarto, trancafiado pelas drogas, sem esperança, e lá o Senhor me alcançou, ao ponto que a irmã Branca já testemunhou e disse aqui, quando ela me viu, ela disse: então era esse a qual Paulo pediu oração. A tua oração ela tem poder, a minha oração ela tem poder, no Senhor Jesus. Tanto que o apóstolo Paulo em Coríntios, ele vai dizer que as pessoas que estavam ali naquela igreja olhavam e diziam que eles estavam militando na carne, e Paulo vai dizer que eles andavam na carne, como corpo, mas eles não militavam na carne, porque ele vai dizer que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus. O teu jejum no Senhor ele é poderoso, a tua oração em Deus ele é poderosa, o teu clamor em Deus ele é poderoso. E por isso nessa noite nós vamos orar a Deus e crendo, não só nos pedidos de oração que foram colocados, mas eu tenho familiares que precisam ser alcançados pelo Senhor. Em alguns momentos eu oro, em alguns momentos eu desfaleço, em alguns momentos eu até me esqueço, mas Deus lembra da tua, Deus lembra da minha oração, Ele visita o meu e o teu familiar que ainda não está aqui, mas Ele é poderoso para se lembrar, como Ele se lembrou de Abraão, e Ele lá tirou Ló antes que destruísse Sodoma. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos nessa noite te agradecer por mais uma grande oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui nessa noite. Aquele que louvou, aquele que adorou, aquele que está na porta, aquele que está no som, neste momento ele faz o instrumento do Senhor junto com a tua igreja, para orar por esses pedidos de oração, seja cura, seja libertação, seja oração. Nós continuamos orando pelo Miguel, pela recuperação total e completa dele. Eu continuo nesta noite aqui, orando pela minha irmã Paula, pela Caroline, pela Eduarda, pelo Mateus e pelo Léo, crendo que o Senhor é poderoso para nos resgatar. Eu continuo orando pelo meu irmão que está no presídio, crendo que o Senhor é poderoso para transformar mente e coração. Eu continuo orando pelo Fábio Cardoso, pela irmã Liliane, crendo que o Senhor é poderoso para resgatar. Eu continuo orando pela Viviane que vai lá naquele posto, quando eu estou lá trabalhando, crendo que o Senhor é poderoso para resgatar. Eu continuo orando em nome de Jesus Cristo por aquele que não está aqui nessa noite, crendo que o Senhor é poderoso para resgatar. Eu continuo orando e crendo nas nossas armas que não são carnais, mas sim poderosas no Senhor, que é poderoso para trazer todo aquele que não está aqui. Muito obrigado por essa grande oportunidade, Senhor. Abençoa quem vai estar ministrando a palavra aqui nessa noite. Muito obrigado, porque foi através da oração que eu estou aqui nessa noite. Por isso nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado e ainda vai realizar através da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. É a glória. Maravilha. Aleluia. Glória a Deus. Glória. Maravilha. Glória. Glória a Deus. Aproveitando então que os irmãos estão em pé, abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus. Louvado é o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Evangelho de Mateus.
Mateus, capítulo 8, versículo 5 em diante. Maravilha. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do verso 5 em diante. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, meu criado jaz em casa paralítico, e violentamente atormentado. E disse-lhe Jesus: Eu irei e lhe darei saúde. O centurião respondeu e disse-lhe: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sobre autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E digo a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isto, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no meu reino. Amém? Pode tomar o teu assento nessa noite. Glória. Aleluia. Maravilha. Adorando o nome do Senhor, daquele que é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Glória. Eu meditava através desta palavra do centurião de Cafarnaum, onde aqui nós vemos um homem que chega até Jesus e pede que Jesus vá, que Jesus cure este homem, este servo dele. Mas este homem, ele chega até Jesus e ele diz assim: olha, eu reconheço. Em outras palavras, ele está dizendo para Jesus assim: eu reconheço no Senhor a autoridade. Maravilha. Oh Deus poderoso, Glória. não precisa que o Senhor vá até a minha casa. O Senhor não é digno nem de entrar debaixo do meu telhado. Oh Jesus poderoso. Maravilha. Mas eu sei que basta uma palavra, e eu sei que o meu servo ficará curado, que o meu servo sarará daquele mal ou daquela enfermidade. Oh Jesus. Maravilha. E Deus nessa noite ele falava ao meu coração sobre poder e autoridade. Oh Deus poderoso. Porque muitas vezes, irmãos, nós confundimos, todos nós que servimos ao Senhor, independente do lugar, independente da denominação, nós confundimos muitas vezes poder com autoridade. Oh Jesus poderoso. Jesus disse aos seus discípulos assim: eis que eu vos dou poder e autoridade. Amém, amado. Só que poder não tem nada a ver com autoridade. Autoridade não tem nada a ver com poder. Muitos têm poder,
mas não têm autoridade. Muitos têm autoridade, mas não têm poder. Oh, Jesus poderoso. Deus maravilhoso. Então Jesus, ele diz para os seus discípulos: eu vos dou todo o poder. Eu lhes dou o poder e a autoridade. Deus deu para Jesus todo o poder e toda a autoridade. Ou seja, não há ninguém na terra que tenha algum poder. Jesus tem todo o poder e toda a autoridade. Oh, Jesus poderoso. Para ele foi dado o poder e para ele foi dada a autoridade. Maravilha! E ele dá o poder e ele dá a autoridade para quem ele quer. É ele que dá para quem ele quer esse poder e essa autoridade. Ninguém há na terra que tenha algum poder. Maravilha! A não ser Jesus. Para ele foi dado todo o poder e toda a autoridade. Oh Deus poderoso. Quando nós olhamos, irmãos, para essa palavra, poder. O que é poder? Poder é quando eu tenho condições de exercer determinada função. Isso é poder. Todo aquele que é colocado em determinada função e ele exerce aquela função, ele tem poder para fazer. Mas nem sempre quem tem poder para fazer, pode fazer. Oh, Jesus poderoso. Hoje é culto de terça, irmãos. O culto hoje é mais calmo, mais tranquilo. Oh, Deus poderoso. Então, para uns, Deus deu poder. Para outros, Deus deu autoridade. Então, muitas vezes, nós confundimos achando que Deus deu poder e autoridade para uma pessoa só. De todo aquele que tem poder, ele tem autoridade. E não. Poder é uma coisa, autoridade é outra. Oh, Jesus poderoso. Se você estiver no seu emprego, se você for colocado no emprego para fazer determinada função, você tem capacidade para exercer a função que você foi colocado. Você pode fazer um curso, você pode se preparar para determinada função, você vai ficar habilitado, você vai ter poder para fazer. Oh, Jesus. Mas quando tu é colocado na função, quando Deus te coloca numa função, quando o teu patrão te coloca numa função determinada, Oh Deus, aleluia. e ele diz: Sandro, a partir daqui é contigo. Tu está responsável por determinada função. Ele está te dando autoridade. Oh, Jesus. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando de um policial. E chegou uma pessoa muito importante. Uma pessoa bem financeiramente, um doutor. E ele chega numa vaga de estacionamento. Mas ali tem um porteiro, ali tem um fiscal sobre aquele local. E esse homem quis chegar ali dando ordem. Mas o policial falou para ele assim, ó: aqui eu sou a autoridade. Não é pela minha posição que mostra se eu tenho autoridade ou não. Não é pela a posição que tu ocupa que tu mostra que tu tem autoridade. É por aquilo que foi colocado para te fazer. Oh, Jesus poderoso.
Não é pelo meu dom ou pelo teu dom. É por aquilo que Deus deu para mim e para você fazer. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, para uns Deus deu poder e para outros Deus deu autoridade. Amém. Deus. Muitos têm poder para fazer, mas não podem fazer porque não têm autoridade. Aleluia, Jesus. Por Jesus poderoso. Romanos capítulo 13. Quem pode ler para mim? Glória. Quem é que está com a Bíblia aí? Pode ler para mim. Romanos capítulo 13. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Ó glória, tem da mão. Toda a autoridade foi constituída por Deus. Tem muita gente que diz assim: olha, eu não suporto o Lula, Aleluia. mas ele é uma autoridade que foi constituída por Deus. E eu tenho que obedecer essa autoridade. Ele foi colocado e eu preciso obedecer a autoridade. Oh Jesus. Os pais, foi dado a eles o quê? Autoridade sobre os filhos. Glória a Deus. Glória. Para os pais foi dada essa autoridade. Por Deus. Sobre os filhos. Por isso não é os filhos que mandam nos pais, é os filhos que têm que obedecer aos pais. Oh Jesus poderoso. Isso é autoridade. Isso é tu exercer a autoridade que foi te dada. Por quem? Pelo homem? Não, por Deus. Porque toda a autoridade foi dada por Deus. Oh Jesus. Nós precisamos obedecer às autoridades. Na política, precisamos. Porque a Bíblia é bem clara. Se eu não obedecer uma autoridade, eu não obedeço a Deus. Eu posso dizer: eu amo a Deus. Deus é tudo para mim. Eu obedeço a Ele. Mas se eu não obedecer uma autoridade, eu estou desobedecendo, não a pessoa, eu estou desobedecendo a Deus. Aleluia. Oh Jesus poderoso. Porque aquela autoridade foi colocada com a permissão de Deus. Então não existe autoridade que não seja e que não venha de Deus. Oh Jesus poderoso. Eu posso não aceitar a autoridade, mas eu tenho que obedecer ela. Eu posso não gostar da autoridade, de quem está como autoridade, mas eu tenho que obedecer a essa autoridade. Porque desobedecendo essa autoridade, eu desobedeço a Deus. Oh Jesus poderoso. Quem trabalha de carteira assinada aqui? Oh, glória. Quando vocês chegam no serviço de vocês, é vocês que dão as ordens? Aleluia. Vocês chegam lá e fazem o que vocês querem? Não. Porque vocês estão debaixo de uma autoridade. Eu não posso chegar num serviço do seu trabalho, de carteira assinada, e eu chegar e dizer assim: ó, hoje eu vou fazer lá o que eu quero. Hoje eu não estou nem aí para o meu patrão. Ele disse que é para me fazer aquilo dali, mas eu vou fazer outra coisa. Maravilha. Eu estou desobedecendo não só o meu patrão, eu estou desobedecendo a Deus. Glória. Que foi quem constituiu ele como autoridade. E Deus, ele deixou essa palavra para nós, para a nossa vida. Maravilha. Glória. Para nós aprender com a palavra de Deus. Porque muitas vezes nós desobedecemos a palavra de Deus sem perceber. Não é que a gente esteja fazendo porque quer fazer, mas a gente está fazendo por falta de conhecimento. E estamos errando. Porque precisamos obedecer às autoridades que foram constituídas por Deus para a nossa vida.
Glória. Na terra. Ó Deus poderoso. Então, os pais exercem autoridade sobre os filhos. Os políticos exercem autoridade sobre a cidadania. Aleluia, Jesus. Isso é o mais certo. Glória a Deus. Por isso, em todos os lugares que a gente for, existe alguém responsável pelo local. Aleluia, Jesus. Em Glória. cada setor que eu for na cidade, eu vou chegar ali e existe uma pessoa responsável. A professora na sala de aula, ela é uma autoridade dentro da sala de aula. Enquanto os alunos estiverem dentro da sala de aula, ela é a autoridade. Oh Deus poderoso. Glória. Por isso nós precisamos entender que para nós obedecer a Deus, que para nós exercer a obediência a Deus, é Romanos 13. Glória. Toda a autoridade foi constituída por Deus. Não há autoridade que não venha de Deus. Maravilha. Oh Jesus poderoso. Por isso nós precisamos entender essa palavra. Por quê? Entender a diferença de poder para a autoridade. Amém, amado. Glória a Deus. A diferença de autoridade para poder. Poder é aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu consigo fazer, que eu tenho capacidade para fazer. Mas muitas vezes eu não posso fazer, porque eu não estou debaixo de uma autoridade. Glória. Eu não fui constituído para fazer aquilo. Então eu não posso fazer. Só porque eu sei fazer. Só porque eu tenho poder para fazer. Eu preciso estar debaixo de uma autoridade. Glória. Senão não adianta eu fazer. Amém, amado. Tem coisas na nossa vida, irmãos, até na igreja, que nós fizemos, que nós falamos, que nós até oramos, e Deus não ouve e não responde. Amém, amado. Por quê? Porque nós não estamos debaixo de uma autoridade. Até um jejum que nós façamos. Então nós precisamos entender o que é poder e o que é Amém, amado. autoridade. Aleluia. Autoridade é aquilo que eu posso fazer, é aquilo que eu fui colocado para fazer. Esse centurião, ele viu em Jesus o que? Autoridade. Ele viu nele que ele tinha autoridade. Mas antes de exercer a autoridade, observe que esse homem ele exerce a submissão. Para nós sermos uma autoridade, primeiro nós temos que exercer a submissão. Aleluia. Ó Deus poderoso, se tem uma coisa, irmãos, que Deus reprova na minha e na tua vida, é um pecado muito simples, que é contra a sua autoridade. É um pecado que Deus não dá segunda chance. O pecado contra a sua autoridade. Aleluia. E Deus trazia o meu coração sobre Saul e sobre Davi. Se nós olhar para a vida, para a história de Saul, e se nós olhar para a história de Davi, nós vamos entender que foram dois reis. Os dois pecaram. Os dois reis erraram. Os dois reis falharam. Muitos nem sabem qual foi os erros de Saul, porque os de Davi falam mais alto.
sabe os erros de Davi. Davi teve o pecado do adultério, da prostituição, e matou um homem. Então isso todo mundo sabe. Mas quando nós comparamos com os pecados de Saul, qual foram os pecados de Saul? E contra uma ordem de Deus. Saul apenas foi contra uma autoridade de Deus. Ele não matou ninguém que pudesse ser punido. Ele não adulterou, ele não fez nada disso. Mas Deus rejeitou ele e não deu para ele uma segunda chance. Deus rejeitou Saul por ele ter se levantado contra uma autoridade dele. E quem se levanta contra a autoridade de Deus não tem segunda chance. Oh, Jesus. Davi pecou com adultério, assassinou um homem. Davi pecou contra a santidade de Deus. Saul pecou contra uma autoridade de Deus. Aleluia. Contra a autoridade de Deus. Deus não perdoa Saul. Não estou dizendo aqui que Saul ia ir para o inferno por causa disso. Eu estou dizendo que ele não tolerou Saul. Ele disse: olha, hoje mesmo eu estaria confirmando o teu reinado. Mas por causa de tu desobedecer a minha autoridade, tu está fora. Aleluia. Aleluia, Jesus. Não tem segunda chance. Glória a Deus. Aleluia. Se é um pecado que Deus não tolera, é contra a sua autoridade. Aleluia. Todo aquele que se levantou contra uma autoridade de Deus foi tirado do caminho. Saiu fora. E se nós olharmos para os dois pecados, nós iríamos dizer: Davi pecou muito mais. Davi errou muito mais. Mas Davi errou, pecou contra a santidade de Deus. Mas ele nunca desobedeceu uma autoridade de Deus. Oh, Jesus poderoso. Por isso Deus diz assim: olha, achei um homem segundo o meu coração. Aleluia, Jesus. Achei um homem que me obedece. Achei um homem que faz a minha vontade. Oh, Jesus. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é pura, ela é santa. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida, ou no ministério ou na igreja, tem que estar debaixo de uma palavra. Eu não posso fazer o que eu quero e querer que Deus esteja comigo. Eu preciso estar debaixo de uma palavra. Glória a Deus. Se eu não estiver debaixo de uma palavra, eu não tenho a certeza que Deus está comigo. Porque a palavra de Deus é a autoridade. É quando Deus fala com a minha vida e eu exerço. Eu estou debaixo de uma autoridade. Eu me submeto ao meu Deus. Se submeter, irmãos, muitas vezes tem gente que pensa que submeter é estar debaixo de alguém. Ser submisso a alguém não é nós estar debaixo de alguém. E tem muita gente que confunde isso. Submissão não é escravidão. Submissão não é eu estar debaixo do pé de alguém. É eu entender que a missão daquela pessoa é mais importante do que a minha. Oh, Deus poderoso. E aí naquele momento eu faço a minha missão e ajudo quem está acima de mim a cumprir a dele. Oh, Jesus poderoso. Isso é submissão, isso é submeter. Não a pessoa,
Submissão não é nós submeter a uma pessoa. Aleluia. Submissão é nós se submeter à missão que foi dada para a pessoa. Aleluia. Oh, Jesus poderoso. Deus não tem maior no reino de Deus. Todos nós somos iguais. Todos nós que estamos aqui, temos o mesmo valor para Deus. Independente da missão, independente do cargo que alguém ocupa. Então, submissão não tem nada a ver com estar debaixo de alguém. Submissão não tem nada a ver com isso. Submissão é eu entender que acima de mim eu tenho alguém. Eu não posso fazer aquilo que eu quiser. É eu entender que eu respondo a alguém lá em cima. Aleluia. Isso é submissão. É nós entender isso para a nossa vida. Porque muitas vezes nós estamos orando, nós estamos buscando e nada acontece. Por quê? Está faltando uma submissão. Está faltando nós se submeter. Porque quando nós nos submetemos, quando nós entendemos isso, o que muda? A quebra do nosso eu, da nossa vontade, tudo isso é quebrado. O nosso orgulho, porque quando tem orgulho no nosso coração, Deus permite até que nós caia. Deus permite que eu me arrebente, para que eu possa, dessa forma, reconhecer que eu tenho que ser submisso a Ele. Oh, Jesus. Para que eu venha entender que sem Ele, se eu não me submeter a Ele, nada vai acontecer na minha vida. Não é o que eu penso mais. Não é a maneira que eu faço, nem a maneira que eu penso. É a maneira que Deus pensa para a minha vida. Eu preciso entender que se eu decidir me submeter a Deus, eu tenho que respeitar Deus. Eu tenho que honrar Deus. Oh, Jesus. Eu não posso dizer que é eu. Eu tenho que dizer que Ele é tudo na minha vida. Oh, Jesus poderoso. Então, submissão não tem nada a ver com escravidão. Muitos pensam, eu não vou me submeter a fulano, achando que isso é até uma afronta. Não. Se submeter a uma pessoa, se submeter a um patrão, é tu entender que o cargo dele é maior que o teu. Aleluia. Glória. Isso é submissão. Não é que teu patrão vai faltar com respeito contigo. Submissão não é tu ser desrespeitoso. Tu ter autoridade, mas é exercer a autoridade com amor. Isso é autoridade. Tu saber que tu estás ali no teu trabalho, mas que tu respeita a pessoa. Oh, Deus poderoso. Tu respeita a autoridade que foi dada para ela. Isso é nós nos submeter a uma autoridade. Não é dizer assim, ó, tipo, ó, eu vou para o meu trabalho e eu tenho que respeitar o fulano lá. Não. Isto é uma submissão voluntária. A mesma coisa que eu faço com Deus. Eu digo que eu sou submisso a Deus. Mas de que maneira? Indo contra uma ordem dele? Me levantando contra a vontade dele para a minha vida? Aleluia. Aí eu digo, eu sou submisso a Deus, eu amo a Deus. De maneira nenhuma. Aleluia. Não tem como. Nós servimos a dois senhores. Nós servimos um e desagrademos o outro. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Satanás.
Oh, Jesus poderoso. Deus não tolera desobediência. Deus não tolera que alguém no mundo se levante contra a sua autoridade. Todos. Não é A, não é B. Deus, Ele deixou essa palavra para que nós entendêssemos o que é nós ter poder e o que é nós ter autoridade. Poder é algo que tu consegue fazer. É uma habilidade que tu tenha, que Deus te deu, um dom. Mas não é porque nós temos um dom, não é porque se Deus me deu um dom, eu vou passar por cima das minhas autoridades. Oh, Jesus, eu preciso exercer o meu dom, mas debaixo da minha autoridade. Oh, Deus poderoso. Porque eu posso até me sair bem. Eu posso até ser bem quisto. Mas se eu não estiver debaixo da autoridade do homem, eu não estou debaixo da autoridade de Deus. Aleluia. Isso é bíblico. Isso é palavra de Deus. Primeiro, eu tenho que obedecer ao homem. Depois eu obedeço a Deus. Oh, Jesus. Eu estava lendo, quando muitos diziam lá naquela época de Jesus, diziam assim, uns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Apolo. E outros diziam, eu sou de Cristo. Tu sabe qual era a pior classe desses três? É aquela que dizia, eu sou de Cristo. Porque eles diziam, eu sou de Cristo, para não ter que obedecer ninguém. Aleluia. Oh, Jesus. E eles diziam, eu obedeço a Deus e está pronto. Eu obedeço a Cristo e deu. Mas se nós não estivermos debaixo de uma autoridade, irmão, nessa terra, nós nunca vamos poder dizer que obedecemos a Deus. Oh, Jesus. Isso eu aprendi muito cedo, que foi obedecer. Estar debaixo, não da pessoa, mas de uma autoridade. Oh, Jesus poderoso. Oh, Deus poderoso. Se nós olharmos para quando Satanás foi lançado à terra, nós vamos ver que Satanás exercia a autoridade. Ele já exercia uma autoridade no céu. Ele comandava anjos. Mas o que ele queria? Ele queria mais do que ele já tinha. Aleluia, Jesus. Oh, Deus poderoso. Ele queria exercer mais autoridade. Ele queria subir até o mais alto céu. Glória a Deus. E ele dizia, eu quero me sentar no trono. Aleluia. Oh, Jesus. Oh, Deus. Oh, Deus poderoso. Mas Satanás já exercia a autoridade. Mas ele não estava contente com o que ele já tinha. Oh, Deus maravilhoso. Por isso, nessa última hora, irmão, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Maravilha, Jesus. Glória. Para que isso não venha entrar no nosso coração. Porque todos nós que estamos aqui somos humanos e somos falhos. Oh, Jesus. Então Satanás, ele viu assim, olha, eu quero subir até o mais alto céu. Eu quero ser semelhante ao Altíssimo. Glória a Deus. E eu quero me sentar no trono. Tinha alguma coisa errada nisso? Tem alguma coisa errada nisso? Tu querer subir até o mais alto céu? Tem alguma coisa errada em tu querer te sentar no trono? Tem alguma coisa errada em tu querer ser semelhante ao Altíssimo? Não. Aleluia. Não.
Glória. Porque você vai subir até o mais alto céu. Aleluia. Você vai se sentar no trono. E você é semelhante ao Altíssimo. Glória. Oh, Jesus poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Não tinha nada de errado nisso. Qual era o erro? É ele querer ser o que ele não foi chamado para ser. Aleluia. Aleluia. Ou ele querer ser algo que ele fosse antes do tempo. Querer que as coisas acontecessem na vida dele antes. Não era o propósito de Deus para a vida dele. Glória a Deus. Maravilha. Como eu posso querer alguma coisa que não é o propósito de Deus para a minha vida? Oh, glória. Maravilha. Tu acha que Deus vai realizar na minha vida se não é o propósito dele? Não. Porque Deus ele não vai fazer o que eu quero, ele vai fazer o que ele quer. Oh, glória. Ele só faz na nossa vida o que é propósito de Deus. O que foi determinado por Deus para a minha vida vai acontecer. Não o que eu quero. Amém. Eu queria ser um cantor. Eu queria cantar como vocês cantam aí. Mas não é o propósito de Deus para a minha vida. Aleluia. O que eu vou fazer? Eu vou me indignar? Eu vou ficar bravo? Eu vou chorar nos cantos? Não. Eu tenho que aceitar o propósito de Deus para a minha vida. Glória. Não foi para isso que Ele me chamou. Não foi para me louvar, não foi para me cantar que Deus me chamou. Oh, Jesus. E eu preciso aceitar isso na minha vida. Não é eu ficar triste, não é eu embrabecer, não é o propósito dele. E eu preciso entender isso. Aleluia. E obedecer à vontade de Deus. Amém. Oh, Jesus poderoso. Mas por isso, irmãos, submissão e autoridade têm que andar junto. Essas duas coisas precisam andar junto na nossa vida. Quando nós exercemos a submissão, nós estamos prontos para ter a autoridade de Deus. Amém. Quando nós não exercemos a submissão, Deus nunca vai nos colocar sobre a autoridade. Oh, Jesus. Satanás quis ser antes do tempo. E Deus disse: vai para a terra. Acabou o teu tempo. Se levantou contra uma autoridade de Deus. Amém. Agora entenda aqui submissão. Arcanjo Miguel foi lutar contra Satanás pelo corpo de Moisés. Foi guerrear contra Satanás Glória. pelo corpo de Moisés. Satanás já era diabo. Ó, existe anjos, existe arcanjos, serafins, querubins e serafins na escala. Arcanjo Miguel era um arcanjo. Ele só governava os anjos. Quando ele vai contender com Satanás, o que a Bíblia diz? Que ele não ousou dizer palavra contra ele, Maravilha. respeitando a sua patente, respeitando quem ele era. E ele não se levantou contra o próprio Satanás. E ele diz: eu te repreendo, não é no meu nome, é em nome do Senhor. Glória. Aleluia. Oh, Jesus poderoso. Por isso, Deus ele trabalha só com submissão. Aonde entra a desobediência, Deus se afasta. E isso nós precisamos entender. Não adianta nós ter poder se nós não exercer esse poder debaixo de uma autoridade. Posso fazer o que eu fizer na minha vida. Posso subir monte, descer monte. Se eu não estiver debaixo de uma autoridade, nada adianta. Aleluia. O monte vai ficar pequeno, vai diminuir. Porque eu preciso. Não é que eu queira, eu preciso estar debaixo de uma autoridade.
Não é que nós queiramos muitas vezes as coisas. Não. Às vezes a gente não quer. Mas a gente precisa. É diferente. Querer, muitas vezes a gente não quer. Pensa que é fácil, muitas vezes eu tenho que ligar para os meus pastores lá em cima, que já me deram toda a autoridade. E muitas vezes algo que eu vou fazer aqui, eu ligo para eles. Posso fazer? É dessa forma? Pode ser assim? Por quê? Porque eu exerço uma autoridade. Eu tenho uma autoridade sobre a minha cabeça. Aleluia. Se eu não fizer isso, tudo que eu fizer é em vão. Eu não posso dizer assim, ó, que Deus está comigo. Deus vai comigo na minha frente. Não vai. E isso é a palavra de Deus. Não é eu que estou falando. Toda a autoridade foi constituída por Deus. Não para ficar ali num quadro de pendurado na parede, não. É para a gente exercer. Então nessa noite te coloca de pé. Medita nessa palavra nessa noite. O centurião falou com Jesus e disse: eu vejo em ti autoridade. Não precisa nem tu ir na minha casa. Basta uma palavra. E eu